Salve pessoal, beleza? Bora aí mais um vídeo. Dessa vez eu vou conversar com vocês sobre expressões algébricas. Pessoal, muitas vezes os alunos reclamam de muitos números em matemática, porém, mal sabem eles que em breve eles terão que lidar com as letras. Se você está vendo esse vídeo, é porque provavelmente você já chegou nesse momento em que vocês têm que trabalhar com letras e números. E eu já digo para você de antemão, em breve terão mais letras do que números. Então, enquanto você ainda possui os números, fique feliz. Então, quando eu falo de expressões algébricas, pessoal, o que eu quero dizer com isso? São expressões matemáticas que possuem, no caso, números e letras. E aí vocês vão trabalhar com esses números e letras em diversas operações, tá bom? Nesse primeiro momento aqui, eu vou trazer, por enquanto, de uma forma bem simplificada. Se for o caso, eu trago em vídeos futuros com resolução de problemas, com exercícios mais aprofundados, ok? Então, sobre expressões algébricas, o que eu posso começar conversando com vocês, né? Vamos supor que eu tenho aqui 2x. É muito comum alguns exercícios pedirem para vocês separarem quem é o coeficiente e quem é a parte literal. Então, por exemplo, 2 é só um número. Então, ele será o coeficiente. Coeficiente. E quem vai ser a parte literal? A parte literal será a letra. Parte literal. Aí vem a grande sacada. Porque toda vez quando eu tiver por exemplo, vamos pegar mais um valor aqui, 4x ao quadrado. Perceba que eu tenho o número e a letra. Agora, se eu tiver menos 4, esse negativo vai acompanhar o coeficiente. Então, aqui seria de coeficiente o menos 4. O menos 4 que é o coeficiente. E o x ao quadrado? Esse x ao quadrado será a parte literal. Tá bom? Basicamente assim. Pode variar de exercício para exercício, mas sempre será dessa forma. Pode ter até mais, 2x ao quadrado y. Quem vai ser o coeficiente? O coeficiente vai ser o 2. O coeficiente é o 2. E a parte literal? PL, né? X ao quadrado y. Tá bom? Então, basicamente, é dessa forma que eu consigo separar quem são os coeficientes e a parte literal. E aí o que acontece? Em algumas situações, vocês terão que trabalhar com problemas relacionados à área, perímetro, ou até mesmo problemas cotidianos envolvendo esses valores. Por exemplo, vamos pensar aqui, né? O triplo de um número. Então, triplo de um número mais 7. Então, pensei em um número. Você sabe qual é esse número que eu pensei? Você não sabe. Como você não sabe, eu vou dizer que esse número é x. Tá bom? Agora, o que eu sei desse número? Que eu pensei no seu triplo. Então, 3 vezes esse número que eu não conheço. Mais 7. Olha lá. O triplo de um número mais 7. 3x mais 7. Beleza? Vamos ver um outro exemplo aqui. Se eu pedir, por exemplo, a quinta parte de um número. Olha só, a quinta parte, eu quero dizer o seguinte. Eu quero que vocês peguem a quinta parte, ou seja, 5. Então, eu não sei qual é esse número. Então, esse número continua sendo x. Mas a quinta parte, eu divido por 5, que aí eu consigo encontrar a quinta parte. A terça parte, eu dividiria por 3. Então, esse aqui vai ser a quinta parte. E aqui é a terça parte. E assim sucessivamente, pessoal. Tá bom? Se fosse, então, a quinta parte de um número mais 10, seria x sobre 5 mais 10. A quinta parte de um número menos 8, x sobre 5 menos 8. E assim sucessivamente, pessoal. Isso só vai mudando de acordo com um problema ou enunciado, você só tem que ler e interpretar. Se fosse, por exemplo, né, vamos pegar mais um exemplo aqui para vocês verem como é que ficaria. O dobro da soma de um número com 10. Então, olha só. A soma de um número com 10. Eu quero o dobro disso. Então, ó, o dobro, tá aqui o dobro, da soma de um número com 10. Eu não sei quanto é esse número, mas eu sei que é esse número somado com 10. Então, olha lá. O dobro da soma
de um número com 10. Então, olha só, o dobro, tá aqui o dobro, da soma, tá aqui a soma, de um número com 10. Olha lá, esse número x mais 10 vezes 2. É assim que eu vou fazer. Se fosse, por exemplo, né? Pegar mais um exemplo. O triplo da soma de um número com 20. Então, vai ser o triplo, tá aqui o triplo, né? O triplo da soma de um número com 20. Esse número mais 20. Da soma de um número com 20. Então, é dessa forma que eu faço. Beleza, galera? Outras coisas que são bem utilizadas em expressões algébricas é falar sobre os termos semelhantes. Ah, professor, por que eu tenho que aprender sobre os termos semelhantes? Porque lá na frente vocês vão utilizar bastante esses conteúdos, principalmente no nono ano, tá bom? Por isso você tem que ficar craque agora. Então, por exemplo, quem serão os termos semelhantes? Muito simples. Os termos semelhantes serão aqueles que possuírem a mesma letrinha. Então, por exemplo, 2x e x são semelhantes? Se você disse que sim, parabéns, são semelhantes. Agora, se eu pegar 4x ao quadrado e 2x ao quadrado, são semelhantes? Muito bem, são semelhantes. Agora, se eu pegar 8x e 4x ao quadrado, são semelhantes? Aí não, né, pessoal? Por quê? Porque nessa situação eu tenho esse x ao quadrado e aqui é só x. Para ser semelhante, tem que ser a mesma letra, tá bom? Então, por exemplo, se eu tiver aqui uma situação hipotética de dois valores que são semelhantes, como que eu trabalho com esses valores que são semelhantes? Por exemplo, se eu tiver 2x mais x, que número está escondido aqui no x? Bom, se vocês perceberem, eu tenho um x aqui. Ah, professor, não tem nada. Pois é, se vocês colocarem 0, realmente não terá nada. Agora, a partir do momento quando vocês possuem um x aqui, então vocês têm um x. Ou seja, 2x mais x, eu tenho um total de 3x. Maravilha? Agora, se dessa vez eu tiver, por exemplo, 3x ao quadrado mais 2x, eu não posso somar. Por que eu não posso somar? Porque eles não são semelhantes, ok? E uma atenção redobrada aqui. Se eu tiver, por exemplo, menos 2a e menos 5a, eu teria um total de menos 7a, tá bom? Isso no caso eu estou usando a, x, mas pode ser qualquer coisa, tá, pessoal? Se porventura tiver 2 ao quadrado b mais 5 ao quadrado b, percebam que a ao quadrado b possui a mesma parte literal. Então, estaria certo eu falar que isso aqui seria 7a ao quadrado b. Perceba que, uma vez que vocês possuírem um número aqui, ó, a letrinha, né? Desculpa, a letrinha igual tanto de um quanto de outro, se elas forem iguais, vocês copiam essa letrinha igualzinho e somam somente os seus coeficientes. É dessa forma que eu reduzo os termos que são semelhantes, tá joia? E por fim, para a gente finalizar aqui, pessoal, se eu tiver, por exemplo, né, que também é muito comum vocês encontrarem problemas que terão áreas de figuras envolvendo aí as expressões. Então, vamos pegar um exemplo aqui, fazer aqui para vocês um exemplo de área de figuras. Se eu tiver, por exemplo, aqui, não está dando certo, né? Então, vamos fazer assim, ó. Vamos supor que aqui está aqui. Maravilha. Então, vamos supor aqui, pessoal, que eu tenho duas partes, né? Então, essa primeira parte aqui, vou até fazer aqui melhor para vocês compreenderem. Essas duas partes aqui, pessoal, vamos supor que esse lado vale y, esse lado de cima vale 4, aqui vale 10 e aqui vale x. Então, como que às vezes pode aparecer para vocês? Vamos dizer que aqui é a figura 1 e aqui a figura 2. Situações que podem ocorrer. Calcule o perímetro da figura 1. Olha só, se aqui em cima vale 4, aqui embaixo também vale 4.
Se aqui vale y, aqui vale y. O perímetro, pessoal, vai ser o quê? Perímetro, a soma de todos os lados. Soma dos lados. Então, quais são os lados que eu tenho aqui? Eu tenho 4 em cima, 4 embaixo. Y na esquerda, y na direita. Qual o total que eu tenho? 4 mais 4, 8. Y mais y, cuidado aqui, é 1y com 1y. Então, eu tenho um total de 2y. Tá? A resposta pode ser assim ou ao contrário. 2y mais 8 também dá certo. Tá bom? Isso, pessoal, também acontece da mesma forma. Aí eu vou apagar aqui, qualquer coisa você volta e pausa o vídeo. Acontece da mesma forma se for, por exemplo, na figura 2, pessoal. Se for na figura 2, o que eu tenho aqui? Calcule o perímetro. 10 em cima, 10 embaixo. X desse lado, x desse. Aí olha só como é que eu vou ficar aqui. Soma. Qual seria o perímetro? 10 mais 10 mais x. Eu terei um total de 20 mais 2x. Esse é o perímetro. Agora, como é que eu farei a área? Bom, aí você tem que analisar, né? Se for um quadrado, você tem que fazer lado vezes lado. Se for um retângulo, base vezes altura. Sempre presta atenção qual vai ser a figura geométrica para aplicar a fórmula da figura geométrica. Nessa situação aqui, vamos utilizar primeiro como na figura 1, multiplicar aí. Como é que eu vou achar a área, por exemplo? A área vai ser base vezes altura, lado vezes lado. Então, a área de 1 será 4 vezes y, ou simplesmente 4y, pessoal. E qual será a área de 2? A área de 2 será 10 vezes x, ou simplesmente 10x. Mas, professor, eu quero descobrir quanto que será a área do 1 e do 2. Muito simples. Descobre a área de 1. Já descobri. 4y. Descobre a área do 2. Também já descobri. 10x. Quanto que vai ser a área dos dois? 4y mais 10x. Certo? Então, é dessa forma que eu consigo trabalhar utilizando as expressões algébricas para descobrir o valor da área de determinadas figuras. Tá joia? E aí, futuramente, se vocês precisarem substituir números ou letras, aqui seriam, no caso, multiplicação. Certo? Então, seria 4 vezes um determinado número mais 10 vezes outro determinado número. Tá joia, pessoal? Espero que tenha ajudado vocês aí no conteúdo. E qualquer coisa, estamos aí à disposição e dispostos a ajudarem você no que vocês precisarem. Tá joia? Um abraço e até a próxima.